Bora, turma! Hoje temos uma live aí junto com o time da V4 Company, com o Fernando. E eles devem estar entrando aqui já, vamos ver. E aí, Fernando? Vamos ver Será que vai? agora se agora vai, hein? Se a galera tá me ouvindo. E aí, turma? Seu áudio Estão tá. escutando bem? Pelo amor. Cara, o Instagram hoje bugou mesmo. Parou completamente? Voltou, ó. A Patrícia aí ó, falou que voltou. Voltou? Tá Ó, ouvindo, galera? vocês estão Vamos rezar ouvindo, um Pai gente? Nosso aqui pra ver se volta. Sim, áudio no. Não sei se é áudio no. Tá ok. Ó, Agora tá ok? agora sim. Então vamos Agora lá. sim. Então vamos lá. Agora sim tá valendo. Só Bora. dispara aí, produção. Ó, que isso que eu tava te falando é o seguinte. A gente montou... Qual que é o nosso objetivo de fazer essas lives? A gente está montando o único plano que as empresas precisam para vender mais em 2025. Então pensa só. A gente olhou todas as paradas, desde construir um time de vendas, um time de tráfego, marketing de performance, marketing orgânico, canais proprietários, de tudo, cara. Todos os indicadores que você precisa. Virou um livrão de 500 páginas. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse livro de graça. É só comentar plano aqui na live que acontece uma mágica, que a pessoa recebe esse livro de graça. E, cara, hoje eu queria falar com você sobre o seguinte. Na última live a gente falou sobre como construir uma lista de seguidores. E eu queria falar com você sobre como transformar seguidores em clientes. E aí eu vou dar o meu exemplo. Aquela vez que a gente fez o podcast, eu tava com 35 mil seguidores. Agora eu tô com 70 mil seguidores no meu Instagram. Muito bem. Rápido. Só que os meus seguidores ainda não se converteram em clientes. E eu estou fazendo duas coisas. Eu estou crescendo via vídeos virais e eu estou distribuindo conteúdo. Então, inclusive, usei o seu hack lá de distribuição de conteúdo via engajamento. Só que aí o que está acontecendo? Eu ainda sinto que eu poderia estar vendendo mais através dos meus seguidores. Número 1, como saber se eu estou trazendo o seguidor certo, aquele que compra? E número 2, qual que é a melhor estratégia para vender para os seguidores que eu tenho? Bom, o primeiro ponto que você até citou, né, que está crescendo em função dos vídeos virais. Os vídeos virais, geralmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente consegue maior alcance, consegue até seguidores, mas não necessariamente são aquela turma que vai engajar depois naquilo que você tem para vender ou que vai se interessar de fato por aquilo que você tem para vender. Então, para crescimento, para o objetivo de crescimento, ele vai bem. Mas, geralmente, para conversão, ele não ajuda muito. Quando a gente tem essa preocupação maior com conversão, vamos supor que o momento não é conversão. A gente precisa ir através do conteúdo mais orgânico do que do pago até, né? E aí eu te dei aquela dica lá no podcast de fazer a campanha por engajamento justamente para tentar achar as pessoas que mais engajam. Mas, sendo mais objetivo aqui, o que eu faria nesse momento? Eu criaria agora uma campanha para a etapa de consideração, para aumentar a frequência. E nessa etapa de consideração, aumentando a frequência, a gente aumentaria também a intenção de compra. E aí os posts ou os criativos que você vai colocar nessa campanha de frequência são criativos mais intencionais para dizer sobre aquele sua isca digital ou para mostrar um pouco mais das soluções, para começar a chamar as pessoas para uma conversa, né? Então ele vai ser um pouco menos conteúdo, vai ser um pouco mais criativo de fato. Então lembra que até a gente conversou no podcast, o ideal é a gente ter 3 campanhas iniciais. Uma campanha de descoberta, que é essa campanha que coloca então o seu Reels, por exemplo, no radar de mais pessoas, com um objetivo de engajamento, porque se elas se seguirem, pelo menos você conseguiu pessoas que engajam. O segundo, a campanha, que é de etapa de consideração, onde eu pego imagem, carrossel, ou pego um criativo de dark post, que são esses criativos que não aparecem no seu feed, só vai aparecer para o público-alvo, e aumento a frequência. Setaria ali no próprio gerenciador de anúncios a frequência semanal 2 a 3, que é a frequência média por semana que o próprio estudo da Meta e da Nielsen concluiu que seria a frequência média ideal de impactos para aumentar a intenção de compra. Né? Lembrança de marca e intenção de compra. Então a gente pegaria imagem carrossel, que são conteúdos de meio ali, vamos dizer, de meio de funil, mais os criativos mais intencionais e faria isso. E aí a gente tem a terceira campanha, que é a campanha de conversão. Aí na campanha de conversão, você sempre vai pegar as pessoas das etapas anteriores. Né? Então na campanha de conversão, eu vou pegar quem estava na campanha de consideração, que teve a frequência mais elevada, e já vou fazer ali um remarketing, eu já vou fazer ali um acionamento para WhatsApp, para um consultor, alguma coisa nesse sentido, né? Ou já direto para um cadastro ali numa landing page, alguma coisa nesse sentido. Ou se já mandou uma mensagem no direct interessado, né? Ou já conversou com alguém,
também é possível criar essa audiência ali. E aí você faz esse reimpacto com alguma oferta. Então a gente tem que ter pelo menos essas 3 campanhas. Então não tem jeito, só pelo orgânico, da gente conseguir elevar esse nível de conversão, porque a gente não tem previsibilidade, né? O orgânico ele é mais difícil de ter previsibilidade. Então tem que ter essas campanhas para a gente conseguir entender o que está acontecendo aí. Legal. E aí, quando a gente vai para uma campanha de consideração, qual que é o tipo de conteúdo que deveria estar rodando, ou não é conteúdo de fato, deveria, na verdade, só avisando a pessoa que tem um produto, eu acredito que isso é a etapa 3, eu mando para um conteúdo que já mais para o lado de podcast, um conteúdo mais longo, mais denso, mando meu YouTube. O que é o conteúdo de meio de funil hoje? Conteúdo de meio de funil é aquele conteúdo que você mostra o seu conhecimento, mas que não necessariamente as pessoas já estão falando sobre aquilo ou procurando sobre aquilo. Então, para explicar esse conteúdo da etapa de consideração, eu preciso explicar a etapa anterior. Então, a etapa 1, que é a etapa de descoberta, é um conteúdo onde você vai entrar numa conversa existente. Seja uma trend, seja uma pergunta existente que as pessoas fazem muito no Google, no YouTube, ou seja, uma dor existente ou um desejo existente. Ou seja, você mapeou aquilo que as pessoas já querem, já estão conversando. E aí, muitas vezes, se você criar um tema universal e conseguir entrar no assunto, você consegue chamar a atenção, gerar identificação na primeira etapa. Então, vídeos curtos na primeira etapa são melhores em termos de formatos, no caso do Instagram Reels, de até 60 segundos ou no máximo 90 segundos, porque acima disso o próprio Instagram não vai recomendar, né? Então, para a gente entrar no radar de pessoas novas, público frio, esse seria o conteúdo da primeira etapa. Tá. Portanto, na segunda etapa, a gente precisa não mais falar daquilo que as pessoas já estão falando, ou entrar nas trends, ou responder as perguntas existentes, e sim falar daquilo que a gente sabe, que as pessoas não sabem, mas é importante para elas saberem. E aí é onde você se posiciona como autoridade. Eu vou repetir isso porque às vezes é difícil de entender. Assim, é um momento de você falar daquilo que você sabe, que as pessoas não sabem, elas nem estão procurando, elas não estão perguntando, elas não estão sabendo, mas é importante para elas saberem. E geralmente isso vem através da sua expertise, né? Da sua experiência mesmo como profissional. Vou dar um exemplo meu. Eu falar, por exemplo, de UGC Creators. É um negócio que a galera nem está procurando no Google, não é uma dor, né? Mas é importante para a turma saber sobre esse assunto para entender o futuro, para fazer um bom planejamento de marketing, né? Para conseguir entender as tendências e tal. Geralmente coisas que são tendências são menos procuradas, né? Legal. O que a turma está procurando é aquilo que acontece hoje, aquilo que já aconteceu no passado, está todo mundo fazendo. Então, na etapa 2, eu me posiciono como autoridade falando daquilo que eu sei. E nesse momento, imagem carrossel seria bom por conta, no caso do Instagram, tá? Então, vamos que, no caso aqui, um exemplo de Instagram. O imagem carrossel é bom porque são formatos que entregam para quem te segue e você consegue elevar o nível de frequência. Aí, além disso, né? O carrossel te ajuda a ter um pouquinho mais de profundidade, dependendo ali do conteúdo. E aí você faz os stories, porque os stories também entrega para quem te segue e é mais engajado no perfil, o que já ajuda você a achar aquelas pessoas que não são mais o público frio, agora é um público quente. E agora você quer transformar o público quente em lead frio. Então, a gente não pode confundir isso, né? Público frio na primeira etapa, público quente na segunda etapa, lead frio na terceira etapa, lead quente é aquele que foi, entrou em contato e tomou uma ação, e aí você qualifica da forma como você quiser o que é o lead quente. E aí vem a conversão em si. Então, na segunda etapa, esse é o tipo de conteúdo que funciona bem. Dá para fazer vídeo também? Dá. Então, assim, não é uma regra, não pode fazer vídeo na segunda etapa? Pode fazer vídeo. Mas o teor do conteúdo é isso que eu estou falando, é aquilo que você sabe que as pessoas ainda não sabem, né? Legal. E aí, quando você vai para o conteúdo 2, principalmente ali, o conteúdo precisa ser longo ou pode ser conteúdo curto também, só que ali um conteúdo mais, um pouco mais denso ou de uma coisa que a pessoa ainda não conhece. É, Pode ser um conteúdo curto ou é ideal que o conteúdo seja um pouco mais longo? na primeira etapa, o curto é melhor. E o curto que a gente está falando, de preferência, segundo os dados, é de 15 segundos. É o que a turma mais Caraca. consome mais facilmente. 15 segundos na primeira etapa. Eu, particularmente, não consigo fazer 15 segundos. Então, meus Reels geralmente ficam entre 40 a 60 segundos. Primeira etapa. Na segunda etapa, a gente consegue ser um pouco mais longo. Então, vamos falar de 60 a 90 segundos, não mais do que isso, porque ainda gostaria de ter a oportunidade de aparecer para não seguidores, né? Por isso que até 90 segundos. E na terceira etapa, que é a de conversão, é mais longo ainda, ou mais profundo ainda. E as lives são importantes nesse caso.
Né? Muita gente negligencia as lives, ou fazer o webinar, ou live, ou CPL, né? Uma coisa nesse sentido, mas ela é importante, porque geralmente nas lives a gente fica ali, sei lá, 30 minutos, uma hora, ali é onde a gente vai em nível mais profundo, tira as dúvidas das pessoas ao vivo, né? Então a gente consegue mostrar ainda mais a nossa autoridade e converter mais facilmente, né? Então, pensa comigo que é uma régua que é mais curto, é tipo curto, médio e mais longo, né? E aí vai voltando para o médio e curto depois da conversão, porque a gente quer fazer com que o próprio cliente nosso crie conteúdo também falando da gente, e geralmente ele vai criar um conteúdo mais curto. Legal. Vou até tocar o sininho para você aqui. Eu tocar o sininho para que você não sabe ainda, Kiso. Mas quando tem um insight bom, nós toca o sininho aqui. Clicou alguma coisa. Em vez de ter uma lampadinha, a gente manda o sininho. Toca o sininho aqui se fez sentido para vocês. Manda aí Boa. pra galera ver como é que é o sininho. Ó, E aí, uma dúvida. A Juliana fez uma pergunta boa aí, ó. Qual o Deixa eu te percentual de perguntar, exatamente o que eu ia te distribuição? perguntar. Como dividir a verba e outra? Se você roda a verba da baixo, só para quem já viu a etapa anterior. Então, só roda conversão para quem já viu o conteúdo de meio de funil, só toma o meio de funil para quem estiver no topo de funil. É. Então pensa assim, que a primeira etapa, público frio, eu vou investir, vamos usar esse termo, né? Eu vou investir 30% do meu tempo e do meu investimento nessa etapa 1. Na etapa 2, é um público quente, no qual a audiência é quem passou pela etapa 1. Né? Então Tá. a lógica é sempre essa. A etapa seguinte pega quem passou pela etapa anterior. Então na etapa 2, eu vou investir tempo e dinheiro 35%, tá? E por que que ele é maior do que na etapa 1? Porque na etapa 1, eu não posso, apesar de eu ter a boca maior na etapa 1, porque é o topo do funil, eu teria um alcance potencial muito maior, só que eu não posso fazer frequência tão alta na etapa 1, porque eu ainda não sei se essas pessoas se interessam por aquilo que eu estou falando. Então, se eu impactar elas muitas vezes, eu vou desperdiçar dinheiro porque ainda não tenho essa certeza. Então, se eu impactar ela uma vez e ver se cola, né, ver se gera aderência, ver se gera identificação, eu consigo ampliar o meu alcance com o mesmo dinheiro que eu tenho. É aquela lógica, né? Eu, com mesmos, sei lá, R$ 100, eu consigo alcançar 10 mil pessoas ou 1.000 pessoas 10 vezes. Entendeu? É o mesmo dinheiro. Então, no começo, na primeira etapa, não é hora de fazer frequência, é hora de fazer alcance com o mesmo dinheiro. Então, 30% alocado lá. Na segunda etapa, 35%. Então, eu vou aumentar um pouco mais o volume de conteúdo, o que inclui stories, nesse caso. Por isso que o stories ele é fácil você aumentar o volume, né, com stories. Então, stories, imagem, carrossel, talvez vídeo ali. E eu aumento a frequência, para ter aquela frequência de 2 a 3 por semana, nas mesmas pessoas que passaram na etapa 1, que assistiram pelo menos 70, 75% dos meus Reels na etapa 1. Eu não quero pegar a galera que só viu o post, sabe, aqueles view de 3 segundos. Não, eu quero aquela galera que viu, de fato, ali 75% do conteúdo, que já tem uma consciência um pouco melhor, e aí eu gasto 35%. Na etapa 3, eu vou gastar 20%, que é onde eu vou gastar no remarketing, onde eu vou realmente falar com as pessoas que se mostrarem extremamente interessadas, vou convidá-las para uma live ou para uma aula ao vivo e tudo mais, e aí dali eu começo a partir para outras etapas. Né? A gente não falou das outras etapas, mas tem as duas últimas etapas aqui na minha metodologia, que é a experiência própria e a experiência compartilhada, que são posteriores à conversão. E aí na experiência própria a gente está falando de 10%, na compartilhada 5%. Porque aí nas duas últimas etapas não é tanto sobre volume, e sim falar com quem já é cliente. Tá? É importante a gente também lembrar que a gente precisa criar conteúdo e experiências para quem já é cliente, para que esses clientes se tornem promotores da nossa marca, né? Se tornem promotores da nossa experiência ali nas mídias sociais. Então não é sobre frequência e volume, sim ter algum conteúdo específico, exclusivo para essa turma, para eles terem essa sensibilidade, né, de experiência, de ser importante, né, e tudo mais, o que aumenta a chance de eles se tornarem promotores. Por Mas, que, Fernando, essa proporção, né? Então, vamos lá, recapitulando. 30, 35, 20, 10, 5. Né? Essa proporção, ela não é fixa, do tipo assim, nossa, então se der, sei lá, mais do que 20 na conversão. Ela não é fixa, mas obviamente você precisa estar dentro dessa lógica de que o maior peso tem que estar na etapa 2. O segundo maior peso na etapa 1, que são as duas primeiras etapas onde você vai investir mais dinheiro, onde você tem que produzir mais conteúdo, onde você tem que falar com mais gente, colocar a marca no radar e fazer as pessoas entenderem o seu posicionamento.
daquelas que passaram na etapa 3, geralmente o funil, né? Chega menos pessoas lá. Então você vai gastar já menos dinheiro ali. Então você não precisa alocar tanta grana lá e tal, você não vai ter tanto esforço a mais para isso. Então ele vai diminuindo o investimento porque você já está pescando no aquário. Você já está fazendo um exercício diferente, né? Gastando, na verdade, tempo de outras formas. Talvez ali no WhatsApp, com um consultor, com alguma coisa nesse sentido, né? Legal. E aí, Kiso, uma outra dúvida. Essa questão de você falar para patrocinar para engajamento e não para seguidores, né? Acaba que o que a galera faz é apertar impulsionar, tem ali um custo médio de 50 centavos a R$ 1 por seguidor, ganha aquele tanto de seguidor e, pô, parece que até o próprio Meta te indica fazer isso. Mas você falou, pô, não, cara, o que você tem que patrocinar é para engajamento. Explica um pouco dessa lógica para a galera. A lógica é a seguinte, né? É muito fácil aquele botão turbinar ali e tal, só que ele não te dá opções como gerenciador de anúncios. E esse botão turbinar, quando você não tem uma conta de anúncios, ao clicar nessa conta, nesse botão, ele vai criar uma conta de anúncios automaticamente e vai criar uma campanha automaticamente. E essa campanha, ela vai ser uma campanha cujo objetivo é tráfego. O tráfego significa que você quer pessoas que cliquem e entrem no seu perfil, né? Nesse caso ali do botão turbinar. No botão turbinar, a gente tem 3 opções de objetivos, né? Tráfego por perfil, ou visitas ao perfil, visitas ao website ou mensagens diretas. Existe uma quarta que está sendo testada, não está liberado para todo mundo, que vai resolver boa parte do que eu vou falar aqui, que é o engajamento. Então já está em teste pelo próprio Instagram esse objetivo pelo botão turbinar, mas enquanto não tem, as pessoas estão optando por visitas ao perfil, porque eles querem seguidores. E aí vai na segunda etapa do botão turbinar, que é a segunda etapa é a seguinte: quem você quer impactar? Você quer manualmente colocar suas variáveis de segmentação aqui, ou você quer impactar pessoas semelhantes aos seus seguidores? Invariavelmente as pessoas optam por pessoas semelhantes, né? Óbvio. Então, assim, recapitulando, ele vai criar uma campanha automática com o objetivo de tráfego, cliques, visitas com pessoas semelhantes aos seus seguidores. Se porventura você já atraiu um bando de seguidores ruins, você só vai potencializar o problema. Para quem já fez sorteio, compra de seguidores, quem já fez, sei lá, live com alguém que não tem nada a ver com o público-alvo do seu perfil, só porque tem muito seguidor, entre outras coisas, ou mesmo viralizou pelos motivos errados. Foi lá e fez uma frase motivacional, e você não é coach, mas você fez uma frase motivacional, estourou, um monte de gente seguiu, e depois, no outro dia, olhou seu post e falou: Nossa, mas o que é esse post aqui, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava. E aí o que acontece? Você está potencializando o problema com esse em turbinar com pessoas semelhantes. Segundo problema, ao criar uma campanha automática de tráfego, ele vai achar clicadores. O Instagram funciona assim, a Meta, né, na verdade, o gerenciador de anúncios funciona assim. Sempre que você escolhe uma campanha, você tem que escolher. Sempre que você cria uma campanha, você escolhe um objetivo para essa campanha. Então a gente tem o objetivo de engajamento, a gente tem o objetivo de conversão, a gente tem o objetivo de tráfego. E para cada objetivo, ele vai tentar achar pessoas que correspondem ao objetivo. Então, se eu criar uma campanha de tráfego, ele vai tentar achar pessoas que clicam, historicamente, principalmente nos últimos 7 dias e tal. Se eu criar uma campanha de visualização, ele vai tentar achar pessoas que visualizam isso. De engajamento, pessoas que engajam. Só que o de engajamento é a campanha é geralmente mais cara. Por quê? Porque é um bicho mais raro, né? De se encontrar, quem engaja dentro do Instagram. Então, quando a gente olha no bolsão de mídia de todos os usuários do Instagram no Brasil, a gente pode definir aqui, a última definição que eu tenho, os últimos dados que eu tenho: 90% dos usuários não engajam. Eles olham, eles navegam, mas eles não estão dando like, comentando, compartilhando e tomando aquela ação. Isso vai variando, né? A cada 7 dias ele vai variando. Então, o que acontece? O bolsão dos 90% é mais barato. É mídia, né? Imagina, escassez de mídia. Mais barato, né? É mais barato. Os 10% que engajam são mais caros, o CPM é mais caro, né? Então a gente acaba atraindo pessoas que clicam, mas não necessariamente engajam. Então elas podem até seguir o perfil, mas não necessariamente vão engajar no seu post do dia de amanhã. E não engajando no seu post amanhã, eles não dão sinais sociais de que aquele post é relevante para o algoritmo então não distribui, e aí entra uma bola de neve. Ah, mas Kiso, essas pessoas não podem comprar de mim? Elas precisam engajar para comprar? Não, né? Obviamente que essa pessoa que você atraiu pelo turbinar pode comprar de você, isso pode acontecer, a conversão pode acontecer. Mas aquela história, o seu alcance orgânico pode se prejudicar.
depende do seu momento. E aí eu falei para o Fernando, turma, por isso que o Fernando puxou esse assunto, eu falei, o ideal, então, é de você ter uma campanha com o objetivo de engajamento que possa até rodar em paralelo com o botão turbinar. Se você estiver rodando em paralelo, você consegue atrair as pessoas usando o potencial do turbinar, mas você também está tentando engajar, achar nessa peneira, né, pessoas que engajam para ativar essas pessoas que engajam para que você tenha esses sinais sociais nos posts. Porque mesmo que você esteja pagando pelo engajamento, um compartilhamento pago gera um alcance orgânico, não é? O compartilhamento pago gera alcance orgânico. Então você aumenta também o seu orgânico de alguma forma com isso, né? Então é uma defesa, é uma manobra de defesa para você conseguir crescer o número de seguidores com turbinar, mas ao mesmo tempo não deixar de ter engajamento nos posts para não prejudicar tanto o seu alcance orgânico. Porque o que acontece, Fernando, e a gente falou disso no podcast, e inclusive minha palestra no Subida ao Vivo esse ano foi sobre isso, que é o porquê que ao fazer tráfego pago, campanha e mídia paga, derruba o alcance orgânico, né? Esse é uma dor que todo mundo sente, né? E as pessoas especulam do tipo, o Instagram acho que agora tem dinheiro, nunca mais vai entregar o meu post, né? Ele vai Essa é uma prejudicar primeira especulação. quem é cliente dele, né? É. E a segunda coisa, assim, né? Nossa, o Instagram realmente só quer tomar o nosso dinheiro e tá forçando a gente a apertar o botão posicionar porque no alcance orgânico agora não tem mais. Mas não é isso, né, gente? Não é. É porque existe essa lógica de você estar atraindo as pessoas e sempre o Instagram vai olhar para os seus recém-seguidores como o melhor termômetro para entender se o perfil é relevante ou não. Então, a forma como você atrai os seguidores impacta demais depois da distribuição. E aí uma outra dúvida, que é a seguinte. Então, pô, o pessoal que está aqui normalmente é uma galera mais avançada, são empresários que faturam mais de 100 mil reais por mês. O cara quer rodar uma campanha que maximiza para seguidores, mas a forma que ele vai fazer isso é pelo gerenciador de anúncio, e em vez de pegar qualquer público, ele vai falar assim, ó, meu público vai ser usuário de iPhone, que tem como fazer isso lá dentro, 30 mais, morador de São Paulo, por exemplo. Então, usuário de iPhone, morador de São Paulo, 30 mais. Ele vai pagar muito mais caro, mas talvez vai ser um pouco mais qualificado. Resolve ou ainda assim eu estou trazendo só seguidor que não engaja? Não, se a campanha for de engajamento, você Não, já não. está resolvendo, né? De alcance mesmo, De de tráfego. alcance. Então, se você tiver as duas campanhas rodando, né, em paralelo, então pense comigo assim, né, naquelas etapas das jornadas todas. Então, na primeira etapa, que é de descoberta, eu vou rodar por engajamento, otimizado por video view, porque é um Tá. Reels. O meu criativo vai ser um Reels ali e tal. Então, otimizado por video view, então ele vai alcançar as pessoas e vai pagar quando as pessoas assistirem de Tá. fato, pelo menos ali um mínimo, né? Assistir de fato ali o vídeo. Já na segunda etapa, eu quero alcançar as pessoas que assistiram, então, pelo menos 75% dos meus views na etapa anterior. E aí eu aumento a frequência, seto lá na mão, falo, ó, eu quero frequência 2 a 3 nessa turma aqui na semana, com esses aqui, com esses criativos ou com esses posts, né? E a campanha nessa segunda etapa também é de engajamento. Só que no caso de carrossel em especial, não tem como optar pela campanha de engajamento. Então a meta não permite a gente colocar engajamento para carrossel. Então, o engajamento vai ser para imagem, otimizado por envolvimento com a publicação. E no caso do carrossel, você tem que optar por reconhecimento de marca, e aí você otimiza por impressões, que é para fazer a frequência. Né? Impressões é o número de vezes ali que você vai aparecer. Então tem que ser reconhecimento de marca, porque eu quero pessoas que já viram a minha marca anteriormente, né? Que já tem ali um contato, otimizado ali por impressões. E no caso da conversão, aí eu vou optar por conversão mesmo, usando a API de conversão ou pixel de conversão, e aí a gente faz remarketing, ou impactando as pessoas que passaram pela etapa de consideração, que tiveram uma ação ali, né? Tomaram uma ação, clicaram no link, vieram atrás, uma coisa nesse sentido. A campanha de alcance, né, que você fala de tráfego, de fato, ela vai acontecer na etapa de conversão ou, ou entre a etapa de conversão, entre a etapa de consideração e conversão, quando você tem uma aula ao vivo, igual eu vou fazer agora um workshop de tendências, né? Então, nesse momento, eu estou captando leads. Então, para captar leads, a gente tem as campanhas como eu citei, e a gente também tem uma campanha específica de tráfego, de fato, para levar as pessoas para a landing page e para a conversão. Aí depois no remarketing a gente faz a partir do pixel, né? Então são campanhas em paralelo que vão rodando aí. O Sport 37 BR lá tá falando que é gravado, não é gravado não, viu? Só avisando. E aí, Kiso, uma coisa legal que, pô, eu vejo que você trata muito marketing como ciência, né? Galera, quem quiser depois ganhar o livro Cientista do Marketing do Denner, segue o perfil da V4, que nós vamos postar uma frase do Kiso lá, que é
Qual que é a frase? Não existe mágica, existe lógica. Não existe mágica, existe lógica. É sua essa frase? Aí ele fala, não. Isso aí, é minha, é minha. E aí a gente vai postar. Quem comentar lá, a gente vai sortear um livro desse aqui. E se você quer ter o plano que a gente está montando para a sua empresa faturar mais em 2025, ser o melhor ano de faturamento, comenta plano que o Hugo vai tirar o print e depois mandar. Ou entra lá no perfil da V4, comenta plano no último post, que você também ganha o planão aqui para você no seu e-mail, no seu DM, na verdade. Kiso, legal. Então, ó, tomei uma decisão aqui. Vou patrocinar para engajamento ali, para descoberta. Vou montar um conteúdo mais denso no meio ali e vou fazer uma campanha também de engajamento com frequência de 2 a 3 vezes por semana. E por último, vou converter ele já no produto final. E até para meus clientes eu vou rodar também tráfego para poder manter ele engajado e transformar ele em promotores. Beleza, até aqui tudo certo. Aí a minha dúvida é a seguinte: qual que é o conteúdo, fora o formato, né? Qual que é o conteúdo que eu deveria estar utilizando em cada etapa do funil? Qual que é o melhor conteúdo para cada etapa do funil? Como não cair na tendência do que é mais barato? Que viraliza mais e por aí vai. Do que é mais... Não é nem barato, né? Que é mais barato, fácil fazer. Porque o que eu vejo às vezes? Muita gente começa a produzir conteúdo, posta uns reels legais, mas flopa, cara. Não adianta. Flopa com força, porque, cara, não é isso que o Instagram tá querendo. Como é que você resolve esse problema? Tem 2 pontos aqui, né? Vamos primeiro colocar em perspectiva o que é um conteúdo de qualidade. Porque essa é uma discussão importante, né? Assim, não, vou gastar muito tempo ou muito dinheiro fazendo um conteúdo, e aí, como você falou, às vezes fiz um puta de um post bacana e tal, e falou, pô, esse é o tipo de conteúdo que a própria Meta tem considerado como hi-fi, high fidelity. E existem os conteúdos, então, low-fi, de low fidelity. Que significaria os conteúdos menos polidos, menos cinematográficos, menos editados. Ou, sabe, aquela coisa que você pega ali e faz um carrossel que só tem texto. Sim. Tipo, fundo preto mesmo, texto, e um Reels que você tem corte seco, assim, ou fundo verde. O Denner tá fazendo muito isso, né? Pega o print ali da notícia, fundo verde, taca ali pau. Aponta e tal. Esses são os tipos de conteúdo low-fi. Esse tipo de conteúdo, ele é até mais rápido de fazer, concorda? Ele é muito mais rápido de fazer, mais prático de fazer. Então, não necessariamente o fácil é o ruim, né? Porque, na prática, os dados que a própria Meta dá é que os conteúdos lo-fi, ele tem mais engajamento, mais efetividade, mais média de views, mais média de alcance, tá? Tem uma fonte que chama Dash Hudson, inclusive, é uma pesquisa que eu publiquei até no meu perfil, entre hi-fi versus lo-fi. E o lo-fi ganha do hi-fi sempre. Por quê? Porque parece mais autêntico. Geralmente, quando é mais polido, mais cinematográfico, parece mais artificial, parece mais propaganda, tá? Parece que é uma coisa, né, meio comercial de televisão, né? Então as pessoas têm um pouco mais de rejeição. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, por etapa, né? Quais são os formatos ou os melhores conteúdos? Então, na primeira etapa, é aquele conteúdo que responde. Pode ser caixinha de pergunta, pode ser, de fato, um Reels frente de câmera respondendo aqui uma dor, tal. Criando um gancho inicial, que pode ser um título. Pô, as 3 coisas que você precisa saber antes de captar lead. E aí você começa, então, a atrair as pessoas em função das dores que elas têm, das dúvidas que elas têm, das perguntas que elas fazem. Uma ferramenta que eu sempre recomendo, já recomendo, assim, 5 anos já, é o alsoasked.com, alsoasked.com. E essa é uma ferramenta que é incrível, assim, ela vai te trazer as principais perguntas que as pessoas fazem com a base de dados do Google, né? E aí ela vai abrindo. Você vai pegando uma pergunta, você vai expandindo, ela vai te mostrando outras perguntas relacionadas. Isso te dá uma pauta infinita para essa primeira etapa. Na segunda etapa, o conteúdo que funciona ali é aquele conteúdo que eu falei de você falar daquilo que você sabe, mas as pessoas ainda não sabem, né? E, portanto, você se promove mais como autoridade. Eu, no meu caso, eu tenho uma editoria aqui que é o Kiso Insights. Basicamente, eu trago pesquisas, eu trago dados que as pessoas nem estavam ali. E como esse, por exemplo, hi-fi, low-fi, né? É um exemplo perfeito. Ninguém está preocupado com isso, porque ninguém nem sabia disso, desse termo. Ninguém nem estava procurando. Mas quando eu coloco ali diante das pessoas, falo, meu, você já parou para pensar que os conteúdos menos polidos e tal, eles funcionam mais e por quê e tal? Aí todo mundo fala, caramba, eu não sabia disso, nem tinha pensado. Mas
agora fez todo sentido, então eu vou fazer mais conteúdo talvez lo-fi. Então elas tomam uma decisão com base naquele dado e isso faz com que elas lembrem mais de mim, né? Inclusive usem mais o meu conteúdo até em apresentações, em reuniões, para convencer alguém, talvez. Então eu gero maior lembrança de marca nesse sentido. Então eu tenho a minha editoria que é o Case Insights. Na terceira etapa, tem editoria de produto, mas a editoria de produto, você não precisa fazer propaganda pura. Você não precisa chegar já fazendo um post de oferta, compre 3, vale 4. Porque as pessoas rejeitam propaganda, né? Então, inclusive no YouTube, você só espera 5 segundos para pular, né? Então, esse é o fato. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que entregar valor antes de extrair valor. Em todos os conteúdos, mas principalmente na terceira etapa, na parte de conversão. O que é entregar valor e extrair valor? Você entrega conteúdo mesmo. Você ajuda a pessoa, de fato, um pouco antes de tentar fazer um call to action. Vou dar um exemplo. Uma loja de semijoias está lançando uma coleção, ela vai lançar uma coleção, em vez dela fazer um post, chegou a nova coleção que tem esse design, tem essas propriedades, clique no link da bio, né? Ou faz um carrossel já com aquele catálogo de produto. Beleza, é interessante, né? Você vai ter ali meia dúzia de likes, comentário praticamente nenhum. Agora, se em vez disso você fizer um Reels ou um carrossel 5 formas de como combinar o colar com diversas ocasiões de festas. Aí você tem lá, primeiro, né, casamento, segundo, festa na praia, segundo tal. E aí você chega no final e você fala, inclusive todos esses colares que estão nessas ocasiões são da nova coleção e tal, tal, tal. Você vai ter muito mais likes, muito mais visualizações, vai ter comentários de pessoas assim, nossa, você salvou minha vida porque amanhã eu vou ter um casamento, isso aqui me ajudou pra caramba. Ou seja, você entregou valor, você ajudou as pessoas e aí, naturalmente, você consegue extrair valor, porque há reciprocidade, né? É o tal do gatilho de reciprocidade acontece muito nesse sentido. E era um post de produto, era um post da terceira etapa. Outros conteúdos que funcionam na terceira etapa também são conteúdos de prova social. Quando você traz uma história real de um cliente, né? De uma transformação. Então, não é um mero depoimento, né? Estou falando que a gente criar um conteúdo em cima disso, pode ser em carrossel, pode ser em vídeo, também funciona para a etapa de conversão, porque ajuda a quebrar a objeção, né? As pessoas precisam se enxergar dentro da tribo. Então, quando ela olha para aquela história e fala, nossa, funcionou, ele teve sucesso então com a V4, mas essa empresa também é parecida com a minha, está no mesmo segmento, então ela se enxerga dentro da tribo, fica mais fácil de converter. Aí tem a quarta etapa, que é aquele conteúdo especificamente para quem é cliente. Aí é um conteúdo já para a comunidade, né? Então você pensa assim, eu tenho clientes, eu preciso fazer esses clientes se sentirem pertencentes a uma comunidade. E como é que a galera se enxerga dentro de comunidade? Quando você tem jargões próprios, quando você tem piadas internas, quando você tem ali uma bandeira muito clara, que todo mundo se identifica e também levanta. Aí você começa a criar conteúdos mais voltados a bastidores, a propósito, projetos sociais, etc, etc. Que é aquele conteúdo que geralmente só se interessa quem é Sim. cliente. E isso é um erro muito comum, né? Dos perfis começarem a falar de bastidor nos stories para Não quem tá nem é público frio. aí. Não, Sabe o que eu não vai fiz? ter como. Eu criei um Close Friends que todos os meus clientes estão no meu Close Friends. Todos os meus alunos estão no meu Close Friends. Então, meu Essa é Close uma Friends tem 1000 sacada boa. pessoas, mas aí lá é bastidores. Eu conto exatamente como é que eu tô construindo a stage. Então eu falo assim, não, a galera, essa uma reunião foi uma bosta. Eu chego lá e falo assim, galera, olha só, tô gravando isso aqui, por quê? Ou eu vou num podcast que a gente pagou, eu conto quanto que eu paguei, qual que foi o resultado. Só, cara, pro cara do dia a dia, ele não tá nem aí. Mas para quem é meu aluno, acha legal porque me conhece, sabe como é que eu penso e vê na prática o que eu tô fazendo. E aí eu queria fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Hoje é mais loucura ainda. Tá preparado? Seguinte, a gente tem toda vez o print da live. E aí eu vou fazer o seguinte. Quem tirar o print e marcar você, Rafael Kiso, V4 Company e Fernando Miranda 777, tem que marcar grandão Fernando Miranda 777. Eu vou dar o meu workshop de graça, que está sendo vendido hoje. Eu vou dar de graça. E aí você vai ganhar também meu Close Friends. E aí você pode ver como é que a gente está fazendo aqui. Já que eu tô falando disso, eu inventei esse negócio agora. Sensacional. Então, olha só. Eu vou fazer uma Sensacional. fotinha agora. Todo mundo vai preparar aí o print. Quando eu falar no 1, hein? 3, 2, 1 e... Pronto, tiraram a foto. Postem no Stories. Tem que marcar Rafael Kiso, Fernando Miranda 777 e V4 Company. Se marcar, vai ganhar meu workshop que está sendo vendido hoje de graça. Tá bom? Entra lá no meu perfil que vai ver que ele está sendo vendido nesse momento e eu vou dar de graça e vou dar também. A ele, o pessoal fica me zoando. O pessoal fica cortando eu falando que eu vou dar de graça e depois fica usando contra mim, entendeu? E aí eu vou dar um workshop de graça
e o meu Close Friends também. Boa. E aí, pessoal, gostaram? Manda o sininho se vocês curtiram até agora. E aí, lembrando, comenta plano, que você vai ganhar o plano da V4 para 2025. E tem mais. Max, tem como a gente ajudar o cara a montar o plano dele para 2025? Como é que ele faz? Para quem não sabe, o Max, que você mudou da V4, está aqui do meu lado. Basta comentar plano. Que ele vai estar lá no grupo do WhatsApp. Quando você comentar plano, você vai cair no nosso grupo do WhatsApp e lá a gente vai te mandar uma forma da V4, colocar o time dela para te ajudar a fazer a sua estruturação estratégica para você arrebentar em 2025. Além do print, quem quiser ganhar o livro do Denner, segue aí a V4 Company, que vai ter um post lá com uma frase do Kiso, que se você comentar, está entrando no sorteio do livro da V4. Kiso, deixa sua mensagem final, só tapinha para a galera ir com essa aí para o final de semana. Só te fazer uma pergunta aqui importante, porque a gente iniciou a live pelo meu perfil. E vocês estão usando automação lá, né? Mas aí agora que a gente fez, a gente está usando uma automação que chama AVE, que é automação via estagiário. Ele está tirando um print de todo mundo que vai mandar depois. Então tá tudo certo. Eu só queria me certificar de que vocês estavam pegando todo mundo, né, que está escrevendo o plano. Se você não receber o seu plano, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no perfil da V4, comentar plano na última postagem, você também vai receber, mas a gente está tirando print, não estamos? Estamos tirando print. Então estamos usando a nossa famosa automação AVE aqui, que está a maior tecnologia que existe. Infalível, né? Infalível. Muito bom, muito bom. Cara, agradeço demais aí o convite de fazer parte aí dessa maratona, né, de lives. Estão fazendo lives incríveis, estou acompanhando aí, muito legal. Parabéns também pelo plano. É um grande passo aí, acho que para o mercado inteiro, né? Porque todo mundo precisa fazer planejamento. O que menos se faz é planejamento estratégico. Todo mundo sai fazendo, né, o tático. Acha que está fazendo planejamento, mas não é planejamento. Gente, calendário de conteúdo não é planejamento de marketing, né? Então, assim, tem que fazer um planejamento. Todo ano você precisa revisitar ou fazer o planejamento. É obrigatório, né? E a gente está falando de fazer, de fato, o mapeamento do seu macroambiente, microambiente, ambiente interno, definir estratégias. Depois você vai descendo como que você vai executar aquilo. Então, é muito importante fazer realmente o plano. Então, está aqui o meu endosso aí para o projeto de vocês. Muito legal. E, gente, como o próprio Fernando já citou aqui a minha frase, né? E é uma frase que eu levo muito a sério, porque o que a gente mais vê por aí é a turma vendendo mágica, né? A turma fazendo os milagres, né? As fórmulas prontas. E eu sempre trago a luz para essa história toda, porque não existe mágica, existe lógica. Quando a gente entende a lógica como matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2 aqui no Brasil, no Japão, não tem diferença. Então, quando a gente entende a lógica por trás dessa história toda complexa aí de mídias sociais, Instagram e tudo mais, ou até mesmo de captação de leads, né, e tudo mais, a gente consegue se adaptar mais rapidamente às mudanças do tempo. Porque a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, os canais vão mudar, mas o ser humano não muda tão rapidamente assim, né? O algoritmo humano não muda tão rápido assim. Então é importante a turma estudar também sobre comportamento humano, comportamento de consumo. Fica aqui a minha dica, né? Martin Lindstrom é um autor de vários livros que falam e explicam sobre a lógica de consumo, comportamento de consumo, neurociência baseada em consumo. Fica aqui a minha dica para vocês. E é isso aí, Fernando. Turma, me sigam aí também, para quem não me segue ainda, vocês vão ter bastante dados, bastante informação para ajudar vocês a tomarem melhores decisões. Excelente, muito obrigado, Guiz. Lembrando que amanhã teremos com o João Pedro Mota a nossa, vai ser a 13ª live sobre construção do único plano para você construir seu plano para 2025. Guiz, muito obrigado, boa noite, vou deixar você aí para o seu sábado, para seus filhos, poder curtir aí o restinho do seu final de semana. Até mais. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Boa noite. Vejo vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate local. Eu sou o Fernando Miranda. Eu sou o Fernando Miranda, sócio da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.